E nós já vamos começar aqui daqui a pouquinho o nosso culto na Igreja Vida Nova. Vamos transmitir para você os melhores momentos que acontecem aqui na nossa igreja, aqui de Santos. Eu estou hoje abrindo esse programa na Igreja Vida Nova, sede aqui em Santos, mas nós temos uma igreja sempre próxima da sua casa, né? Em toda a Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, e vai subindo, né? Águas de Lindóia, e vai atravessando a fronteira, porque já estamos no Paraguai. E os endereços da Igreja Vida Nova você encontra no portal igrejavidanova.com.br. Ali tem a história da nossa igreja, tem as nossas programações, tem os canais de TV, as emissoras que nós estamos passando todos os dias aí na sua casa. Bom, enfim, tem tudo para você ficar bem informado. Então acesse ali o nosso site e conheça um pouquinho da história da nossa igreja. Nós estamos no mês de maio, mês da comunhão. E eu queria que você entendesse como é importante estarmos em comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com os nossos irmãos e, acima de tudo, comunhão com Deus. Não existe nada melhor do que ter comunhão com Deus, sentir o Senhor sempre pertinho de nós, alinhado nos pensamentos, ouvindo Ele falar conosco, Ele nos direcionar. E é sempre muito bom atender à vontade do Senhor. Que você viva esse tempo de comunhão. E, de repente, esse é o momento, né? Para você conhecer aqui a nossa Igreja Vida Nova. As portas da igreja estão sempre abertas para você, para sua família. E entenda como é importante a comunhão da igreja. Você jamais vai se sentir só. Quem tem Jesus não tem solidão, porque Jesus está o tempo todo pertinho de você, cuidando de você. Olha, vamos adorar ao Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus e no final ainda tem o pastor Antônio Carlos dando a bênção pastoral. Fique ligado e daqui a pouquinho, dentro de 1 hora, a gente está de volta.
queria ler com você, meu irmão, hoje a palavra de Deus que está lá em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 16, a última parte do versículo 16 em diante, tá bom? A Bíblia diz assim: portanto aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Amém? Amém? Essa palavra é uma palavra que há alguns dias está queimando no meu coração, e é isso que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Eu queria falar nessa noite sobre o Deus da minha salvação. Fala assim: o Deus da minha salvação. Quando eu olho para Abacuque, esse texto é um texto lindo da palavra de Deus, irmão. E eu estava observando o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de dificuldade, um tempo de lutas, muitas pessoas sendo mandadas embora do trabalho, muitas pessoas passando por dificuldades, necessidades. São dias de incerteza que a nossa nação vive. Esses dias eu estava no banco aqui na Caixa Econômica aqui do lado, e o banco estava muito cheio, e eu estava falando com o gerente: nossa, como cheio o banco aqui. E ele falou: pastor, isso é porque muitas pessoas estão sendo mandadas embora, estão dando entradas para pegar o seu fundo de garantia. São muitas e muitas pessoas sendo mandadas embora. E de repente, nós como cristãos, como servos de Deus, que buscamos a Deus, olhamos e parece que a dificuldade bate à nossa porta. Porque talvez, sem muito conhecimento, muitas pessoas pensam que por ser cristão, ou por professar a fé, e temos um Deus poderoso, as dificuldades nunca virão. As enfermidades não vêm, os problemas não vêm, muito pelo contrário. Muitas vezes Deus ele nos contraria sobre tudo aquilo que queremos ou esperamos. E eu vejo que muitas pessoas, na verdade, vêm à igreja, cultuam o Senhor, louvam, cantam, mas não conhecem o Deus da sua salvação. Quem é Deus? Muitas vezes a nossa vida ela é tomada por muitos porquês. Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, o porquê aquilo está acontecendo? E eu estava estudando um pouco o livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta levantado pelo Senhor. Quando você vai lá para o capítulo 1 de Abacuque, ele começa questionando o Senhor. Até quando posterarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Diz que Abacuque, ele começa a dizer para o Senhor: por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias e litígio é comum. Agora Abacuque ele está olhando no capítulo 1 para o povo de Deus. Olha para dentro do povo de Deus e talvez eu diria para você, se fosse hoje, nós iríamos olhar para dentro da igreja. Abacuque era um homem sincero. Abacuque era um homem que buscava a Deus de coração. Ele era um adorador. Ele era um cantor na casa do Senhor. E de repente, ele que trabalhava de uma forma sincera e buscava a Deus de uma forma sincera, agora ele olha ao seu redor, para dentro do povo de Deus, para onde o povo de Deus estava, e ele começa a olhar a violência que havia no meio do povo, a injustiça que havia no meio do povo, contendas, discórdias, talvez havia tudo menos o verdadeiro amor, não havia perdão. Nós oramos tanto para que o reino de Deus venha sobre nós, e nós oramos no Pai Nosso: Senhor,
que o Senhor possa nos perdoar assim como nós perdoamos os nossos devedores. Imagine que se oramos para que Deus nos perdoe, é porque no céu existe perdão. E nós muitas vezes não queremos trazer o reino do céu sobre a terra. Se no céu existe perdão, quando eu perdoo, é porque o reino dos céus está sobre a minha vida. Mas nós estamos aqui e vivendo na terra, e não trazemos o reino de Deus sobre a nossa vida. Pessoas que ouvem a palavra e não se deixam ser transformadas por ela. E Abacuque começa a olhar tudo isso, e ele começa a questionar Deus, o porquê? Por que nós estamos aqui? Nós, há 2 meses atrás, quando estávamos ministrando na ceia, nós estávamos falando sobre isso. Uma nação com 60 milhões de evangélicos que não consegue mudar a nação. E nós vemos tantos cristãos hoje, com nome de cristãos, mas não tem a vida cristã. Nós vemos pastores com nome de pastores que não têm uma vida cristã, não têm frutos. Vivemos na igreja, e a igreja é tomada por divisões, dissensões, murmuração, calúnias, difamação, cada um vivendo a sua própria vida. E muitas vezes eu vejo, meu irmão, diante de tudo isso, nós queremos que Deus faça alguma coisa, e Deus parece que se cala. Aí Deus traz agora a resposta para Abacuque. Abacuque, eu vou fazer uma coisa no meio do povo que nunca antes foi vista. Eu vou levantar uma nação chamada Babilônia, e ela virá, os seus cavalos são ligeiros, e trarão destruição, e vão aprisionar o meu povo, para que possa vir juízo sobre eles. Eu me lembro que no final do ano, eu estava ministrando na igreja, e na primeira mensagem do ano, eu geralmente costumo pregar o primeiro domingo do ano. Eu estava ministrando na igreja e eu dizia que esse ano seria um ano de dificuldades. Se você acha que está ruim, eu quero te dizer uma coisa que ainda vai piorar um pouco mais. Mas Deus dizia para nós o seguinte: Deus tem um lugar seguro para o seu povo. Eu não me esqueço dessa palavra, nós estamos debaixo dessa palavra. Nesse ano de revelação, Deus se revela a Deus para nós. Deus tem um lugar seguro para o seu povo. Mas de repente, nós vemos com tudo que acontece, as pessoas se sentem perdidas, e Abacuque diz: Senhor, por quê? Aí quando Deus diz para Abacuque aquilo que iria acontecer, agora Abacuque ele não entende. E você vai para o versículo de número 13, do capítulo 1. Tu cujos olhos são puros, imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então por que tens paciência com os perversos? Por que fiquem em silêncio, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque agora ele começa a questionar Deus. Primeiro ele questionava Deus, porque Deus não agia no meio do povo. Aí Deus fala assim: eu vou mandar juízo sobre o povo, e vou levantar uma nação babilônica, e essa nação da Babilônia, ela vai aprisionar o povo. Agora Abacuque não entende por que vem o juízo de Deus. E ele pergunta assim: mas Deus, por que o Senhor que é um homem de olhos puros, o Senhor que é um bom Deus, como que o Senhor vai levantar um povo impuro para trazer justiça sobre um povo que é mais justo que eles? Já viu que muitas vezes, na maioria das vezes, 99% das vezes, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nós muitas vezes não compreendemos, nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo, porque se nós olharmos pelos olhos humanos, meu irmão, nós não vamos compreender Deus. Mas aí vem o capítulo 2 de Abacuque, e aí nós chegamos no capítulo 2, versículo de número 3, a Bíblia diz assim: porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro, é uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante, porque ele certamente virá e não tardará. Agora Deus começa a falar para Abacuque o seguinte: Abacuque começa a ministrar ao povo: vão ter momentos que parece que Deus não vai vir, ou não vai cumprir sua promessa para conosco, mas fique firme, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir.
Ele não vai tardar. Fique confiante, porque Ele certamente virá e não tardará. Abacuque está dizendo o seguinte: Deus não vai se atrasar no seu socorro. Ainda que pareça que Ele vai demorar, Deus está dizendo o seguinte: eu não me atraso. E aí o versículo 4 diz assim do capítulo 2: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam bem. Com tudo o que acontece, existem pessoas que endurecem mais o coração para Deus. Quando Deus fala, fecha o coração. E Ele está dizendo: cada dia que passa, o ímpio vai se tomar a posição de ímpio, o seu coração vai endurecer, mas o justo, diga assim: o justo, o justo, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo, no meio de tudo isso, não vai viver por aquilo que vê, não vai viver pelas circunstâncias, mas o justo viverá pela fé. A Bíblia diz no Novo Testamento: o meu justo viverá pela fé. Deus não tem prazer em quem retrocede. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. E agora, ele começa a ver tudo o que viria, e Deus começa a mostrar para Abacuque tudo o que viria, todas as dificuldades. Quando Abacuque começa a receber isso, ele fica aflito, porque apesar de sermos crentes, apesar de sermos servos de Deus, nem sempre estamos preparados para vivermos diante das dificuldades. Nem sempre o nosso coração está preparado, nós não estamos habituados para isso. Quando muitas vezes a nossa oração parece que não é respondida, quando muitas vezes aquilo que cremos parece que é confrontado. E aí nós entramos no capítulo 3, e aonde nós lemos o texto, a última parte do versículo 16. Você vê que no meio desse livro, Abacuque está aflito com tudo que vinha para acontecer. Mas no final desse livro, Deus já havia trabalhado no seu coração. Abacuque começou a conhecer Deus, porque uma coisa é você conhecer Deus de ouvir falar, outra coisa é você conhecer Deus de andar com Ele, de estar com Ele, meu irmão. Abacuque agora vem e ele diz assim: portanto esperarei tranquilo. Não existe mais aflição, eu vou esperar tranquilo, em silêncio, o dia da tribulação. Você não precisa se afligir, você não precisa ter medo, você não precisa andar ansioso, você não precisa andar preocupado. É isso que Abacuque está dizendo. E agora nós entramos no versículo de número 17, e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Meu irmão, quando nós estamos de figueira, eu posso dizer que figo servia, as folhas do figo para trazer cura. Muitas vezes nós somos acometidos de enfermidade e nós não entendemos por que, se somos servos de Deus, nós oramos e não somos curados. Ele está dizendo assim que eu ainda não encontro a cura. E ele diz mais: ainda que não haja uva nas videiras, eu posso dizer que a uva é alegria, ainda que não tenha alegria. Momentos de tristeza são momentos de dificuldade. Ele está dizendo: nós podemos passar por isso. Nós podemos passar por problemas, meu irmão. Problemas que são muito difíceis, que vêm sobre a nossa vida, que muitas vezes não sabemos como lidar. Ainda que fale toda a safra das olivas. Sabe o que é isso? Você plantar e não esperar mais colher. Sem perspectiva alguma de colheita, meu irmão. É isso. Eu plantar e não ter nenhuma perspectiva de colheita. E eu posso dizer que a oliva é a unção de Deus. Muitas vezes a unção não vai fluir. Muitas vezes, no momento do deserto, funciona, você ora por todo mundo, é curado. Mas quando chega com você não funciona.
ora pelo filho dos outros, eles são salvos, mas o seu filho não é salvo. Eu vejo que muitas vezes os cristãos não sabem lidar com a adversidade, não sabem lidar quando a sua fé é confrontada. E ele diz mais, e eu vou continuar aqui. Ele fala assim, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco. Irmão, até que os teus amigos faltem, ainda que você se sinta sozinho. Sabe o que é isso? Tem momentos que muitas vezes a gente está sorrindo na igreja, no meio de um monte de pessoas, entre aqueles que se parecem ser amigos, mas quando você chega em casa e se depara com o seu problema, você se sente só. Você, hoje na tua vida, não tem perspectiva alguma do amanhã, perspectiva alguma de colheita. Parece que todos os seus sonhos se acabaram. Ele diz mais, e o gado morra no curral, ainda que me falte alimento, ainda que me falte tudo, ainda que a alegria falte, ainda que os amigos faltem, ainda que a cura falte, ainda que a unção falte. Versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Sabe por que muitas vezes nós ficamos aflitos? Sabe por que muitas pessoas desviam? Sabe por que muitas pessoas não permanecem firmes? Ou deixam a sua fé se abalada com tudo aquilo que acontece diante das circunstâncias que nos cercam, meu irmão? É porque, na verdade, ainda não conheceu o Deus da nossa salvação. Eu conheci o Deus da religião, eu conheci o Deus da minha denominação, mas eu não conheci o meu Deus, o Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo assim, olha, pode me faltar tudo, mas sempre, todavia, apesar de tudo, eu vou me alegrar em Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação. Meu irmão, no meio de tudo isso que estamos passando, é o momento dos filhos de Deus se manifestarem. É hora dos filhos se manifestarem com toda a dificuldade que você tem passado. É hora que os filhos de Deus vão se manifestar sobre a terra. Deus separa o trigo do joio. Por quê? Porque os filhos conhecem o Pai. Quem não é filho não conhece o Pai. Os filhos conhecem verdadeiramente o Pai. É nessa hora que Deus vai fazer ficar firme aqueles que são e aqueles que não são serão separados por Deus. Deus tem um lugar seguro para aqueles que creem nele e o conhecem. Deus tem um lugar seguro para aqueles que entram na arca e dependem dele. Ainda que ele não tivesse previsão de colheita, ainda que ele não pudesse contar com a sua produção, ele está dizendo, eu me alegrarei no Senhor. Você que está aqui hoje, eu quero te perguntar, o que você espera para amanhã? O que você vai comer amanhã? Pastor, eu não sei. Como você vai viver amanhã? Pastor, eu não sei, eu não tenho esperança. Mas eu sei de uma coisa, eu vou me alegrar em Deus, porque Deus é a minha provisão. Ele é a minha fonte de alegria. A nossa fonte de alegria não pode estar nas circunstâncias. Nossa fonte de alegria não pode estar naquilo que estamos vendo. A nossa fonte de alegria precisa estar no Deus da nossa salvação. Esse é o povo que crê. Os
filhos precisam se manifestar. Aí nós entramos no versículo de número 19. O Deus da minha salvação. Abacuque conhecia, diga assim para o seu irmão, Abacuque conhecia. Pergunta para ele, você conhece? Ele diz assim, o Senhor soberano. Primeiro entendeu o seguinte, ele entende que Deus é soberano. Ele está acima de tudo e de todos, está acima da minha vontade, da tua vontade. Eu perco o controle, mas Deus não perde o controle, ainda que para mim pareça tardar. Ele está dizendo no capítulo 2, ele não vai tardar, ele vai chegar na hora certa. Deus é soberano. Ele entende a soberania de Deus. Ele entende que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Ele entende, meu irmão, que ainda que eu não entenda e não compreenda o que está acontecendo no meio da calamidade, no dia da tribulação, no dia da angústia, a única forma do justo sobreviver é através da fé. Eu não vejo, mas eu sei que a minha vida está na mão do Senhor Jesus. E ele diz, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Aleluia. Fé da provisão. A fé que ele não vai tardar. Aí ele diz assim, o Senhor é a minha força. Ou em outras traduções, o Senhor é a minha fortaleza. O Deus da nossa salvação é o Deus que nos guarda. É o Deus que nos guarda. É o Deus que nos guarda. Ele é a nossa fortaleza. Naqueles tempo o povo entendia o que era fortaleza, porque quando o inimigo vinha atacar uma cidade, aquela cidade forte, ela era cercada por muros, portões, o inimigo poderia chegar à frente, o inimigo poderia chegar perto, mas não poderia entrar, porque a cidade era cercada por muros, e nos muros haviam guardas. Nós somos cercados por muros. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E existe um guarda nessa fortaleza que não dorme. Que não dorme. O guarda de Sião, que não tosqueneja, que não pisca, que não dorme, mas está acordado para lutar por nós. E muitas vezes Ele não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai estar conosco na fornalha. Deus não vai te livrar da tribulação, mas Deus vai te livrar na tribulação. Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas Deus vai estar com você na cova dos leões. Abacuque disse, eu conheço. Eu conheço o Deus da minha salvação. Ele é a minha força. Ele é o meu lugar seguro. Sabe, o olhar de Abacuque não estava no homem. O olhar de Abacuque estava em Deus. O olhar de Abacuque estava no alvo.
Abacuque não está olhando para a tribulação, Abacuque está olhando para o alvo. Sabe por que muitas pessoas se desviam, se enfraquejam na fé? Porque na verdade, querido, não estão olhando para o alvo, mas quando a tribulação vem sobre a tua vida, você descobre, na verdade, o seu verdadeiro alvo. O nosso verdadeiro alvo se revela diante dos problemas em que passamos. Preste bem atenção, os justos, a Bíblia está falando em Abacuque, serão preservados no dia da tribulação. Deus preserva os seus, da tribulação não, na tribulação. Ainda que eu passe, Deus é aquele que me preserva. Aleluia! Temos que descobrir que Ele é a nossa força, nossa fortaleza. O Deus da minha salvação é a minha fortaleza. Ele é aquele que me cerca. Aleluia! E ele diz mais, ele continua falando. Ele faz os meus pés como o do cervo. É tão interessante. Os nossos pés são lentos demais. Querido, nós somos muito devagar. Mas os cervos são animais habilidosos. São animais que andam na montanha, no meio das pedras, aquelas perninhas finas, são rápidos, habilidosos. E o que Abacuque está dizendo é o seguinte: Deus não é só a minha fortaleza, o Deus da minha salvação é aquele que me dá habilidade. Mas sabe o que a gente não entende? É o seguinte, que nós pensamos que nós não podemos passar por problemas. Mas são nos problemas que crescemos. Os problemas nos fazem crescer. Lá em Filipenses, né? Em Filipenses, que Paulo fala, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso? Como é que é? Tudo posso. Vai lá, irmão. Repete comigo. Tudo posso. Tudo posso. Vocês estão fracos demais. Quem crê, não. Quem crê assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu penso, eu posso comprar um carro zero. Eu posso comprar um avião. Eu posso arrumar uma esposa abençoada. Pode comprar o carro zero. Pode comprar o avião. Pode, irmão. Você pode fazer tudo isso. Mas Paulo está dizendo o seguinte, versículo de número 12. Sei bem o que é passar por necessidade. E sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Olha aqui, parece que nós estamos voltando à história de Abacuque. Eu sei estar feliz em qualquer lugar, em qualquer situação, porque Paulo, meu irmão, sabe passar por dificuldade, por fome, ele sabe ter e sabe não ter. Tem crente que não pode ter, porque se tiver alguma coisinha, desvia. Tem crente que não pode passar por um probleminha, que fica chateadinho com Deus. Paulo está dizendo assim, eu sei ter, eu sei não ter, olha aqui, por quê? Porque eu sei, aprendi a estar em todo lugar, feliz, em qualquer situação, se esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, passando fartura, ou passando privações, eu tudo posso que em mim? Não, naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: eu sei passar, porque eu conheço o Deus da minha salvação. Se você só tem a habilidade de ter, você tem que aprender a administrar quando você não tem. Irmã, pastor, minha casa está difícil, meu marido foi mandado embora do trabalho. Bênção demais, irmã.
Faça daquele lugar um lugar de glória. É a hora dos filhos de Deus se manifestar. Traz a presença de Deus sobre aquele lugar, porque Deus vai manifestar a provisão sobre a tua casa. Empresa está fechando, é a hora dos filhos de Deus se manifestar nessa empresa, meu irmão. Está tudo difícil, então vamos se manifestar, os filhos de Deus. Quem são eles? Aqueles que conhecem o Pai. Paulo está dizendo, eu conheço. Posso ter, posso não ter. Eu conheço o Deus da minha salvação. Ele me dá habilidades. Ele me faz ir além. Ele me capacita. Pastor, eu não sei pregar, e Deus vai te pôr um lugar que tu vai ter que pregar. É isso aí. Aí vai começar a falar e Deus vai abençoar. Eu não sei costurar. Aí Deus vai te dar habilidade para costurar. Sabe o que Deus faz com a gente? Deus muitas vezes tira todos os nossos alicerces. Te deixa sozinho. Por que Deus para mim morrer? Não. Para que você use a habilidade que Ele te deu. Deus te deu habilidades. Você vai ver que você faz mais do que você imagina que faz. Você vai ver que você pode ir muito além do que os seus traumas. Você pode ir muito além do que as suas dificuldades. Você pode ir muito além do que você acha que você pode. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Aleluia! Então imagine que quando Deus não muda aqui fora, é porque Deus primeiro quer mudar aqui dentro. E Deus quer mudar aqui dentro porque Ele quer te fazer capaz de fazer o que você não fazia antes. Viu? Às vezes eu pego os meninos aqui, eu pego o violão e toco. Agora não, faz tempo que eu não toco, não precisa mais. Sabe como é que eu aprendi a tocar violão? Vocês acham que eu toco mal? Vocês tinham que ver eu tocando numa igreja que não tinha músico. Eu era o melhor músico da igreja, com 3 notas, sem saber cantar e sem saber tocar. Sabe o que é isso? O aperto faz a gente crescer. Tu que não sabe nenhuma nota de violão, eu sei mais que você. Sabe por quê? Por quê, pastor? Aperto, dificuldade, faz a gente crescer. Sabe por que eu não toco mais? Porque eu não preciso, então eu só toco brincando com vocês. Sabia? Faz a gente crescer. Olha para o seu irmão e diga assim: a tribulação, a dificuldade, gera em nós habilidades. Habilidade que Deus dá, meu irmão. Aleluia. Mas Ele diz mais: faz-me caminhar por lugares altos. Ele diz: o Deus da minha salvação é o Deus que é a minha fortaleza, é o Deus que me dá habilidade no momento da dificuldade, mas também é o Deus que me faz caminhar por lugares altos. Querido, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está querendo nos tirar desse patamar comum e nos levar a um novo patamar com Ele. Um lugar de comunhão, um lugar onde nós estamos mais próximos do Pai, um lugar onde nós podemos falar com Ele e Ele pode falar conosco. Aí Abacuque começa a ver o seguinte: Deus, olha, ainda que não aconteça nada, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Ele vai me levar a patamares maiores, a lugares altos. Eu estava meditando um pouco, domingo passado eu comecei o culto, falando sobre Jó, né? Você vai ver ali no livro de Jó dizendo que ele estava abandonado pelos seus funcionários, sua família abandonou, as crianças não queriam estar perto dele, ele doente, o cara morrendo. Ele começa a dizer assim: o cara estava só o pó. Jó estava acabado, no monturo, no lixo, destruído. Aí,
Jó, ele começa a falar assim: eu queria que essas minhas palavras fossem escritas num grande livro, que minhas palavras fossem escritas com chumbo na rocha. E aí ele começa a dizer tudo o que acontece. Aí ele diz assim, quem me dera as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Aí, o que ele queria? Que fosse gravada onde? Vamos voltar ao que ele estava sentindo? Vamos lá. Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Versículo 19 do capítulo 19. As crianças zombam de mim, versículo 18. O meu hálito é intolerável, 17. Chamo o meu servo e sequer me responde, humilhado até na empresa, coitado. Estou reduzido à pele, versículo 20. Apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos. Tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. E ele se sente agora perseguido, versículo 22. Versículo 23. Quem me dera as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu fossem talhadas a ferro sobre o chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu estava falando, gente, esse é um dos textos mais poéticos da Bíblia, mais lindos da Bíblia. Às vezes vocês veem a gente pregando aqui, ou cantando louvor, fala, nossa, que lindo. Eu queria pregar igual o pastor. Eu queria pregar igual o pastor fulano de tal. Eu queria cantar igual fulano de tal. Como canta bonito. E aí você olha para as pessoas que estão aqui e pensam que não tem problemas. Pensa, pastor Marcos Pinheiro, quando prega de família, que tremendo. O casamento dele e da pastora Rosana deve ser perfeito. Pastor Vim, pastora Renata, então, misericórdia. Coitado de vocês. Irmão, não tem problema. Nós estamos aqui, que pregamos, que cantamos. Nós passamos por problemas. Talvez estamos passando agora por problemas. Talvez como Jó dizia aqui. Mas você vai ver que quando Jó, ele fala essa poesia, esse texto poético, está baseado, não naquilo que ele ouviu alguém falar, mas está fundamentado na fé que ele tinha no seu Deus. Ele diz, eu estou passando por tudo isso, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai se levantar. Eu quero que vocês escrevam aí, porque vocês vão ver na minha vida, alguém vai dar testemunho do que aconteceu na minha vida. Sabe o que Deus quer fazer de nós? Que a nossa vida seja uma linda poesia, meu irmão. Mas poesia é gerado muitas vezes com dores e lágrimas. É na dificuldade que nós conhecemos Deus e temos a oportunidade de manifestar a nossa fé. Não no Deus da salvação do irmão, mas no Deus que é o Deus da minha salvação. Tua fé não pode estar baseada na fé que o pastor tem. A tua fé tem que estar baseada no Deus da tua salvação. E Ele quer nos levar a patamares maiores. Aí você vai ver o final do livro de Jó. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Antes eu te conhecia, dos meus ouvidos te ouvirem. Hoje eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Olha o patamar. Jó era justo, mas não conhecia. Jó era bom, mas não andava. Aí, agora Jó anda com Deus. Irmão, Deus quer nos levar a patamares maiores. Deus muitas vezes está nos provando. Por quê? Porque Ele quer que você chegue mais perto. Sabe o que é isso? Deus nos faz sair do patamar natural para viver o sobrenatural. Olha aqui, irmão.
Se eu for na fornalha, eu vou entrar na fornalha, mas o fogo não vai me queimar. Eu vou estar no meio dos leões, mas Deus vai tampar a boca dos leões. Deus quer nos tirar do natural para viver o sobrenatural. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta fugir. Corre para o Deus da tua salvação. Porque se você conhecer Ele, ainda que a figueira não floresça, ainda, meu irmão, que a videira não dê os seus frutos, que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, porque eu conheço o Deus da minha salvação. Hoje gera em você lágrimas, mas amanhã vai gerar poder. Poder! Uma igreja poderosa que não é abalada pelas circunstâncias, mas uma igreja poderosa porque conhece o Deus vivo. Não anda por caminhos naturais, mas anda no sobrenatural, além do natural. Não se aflija. Não tenha medo. E aí Abacuque, aí eu vou voltar ao versículo 16 novamente, tá bom? Ele diz que passará tranquilo, não é isso? Pela tribulação. Calabachuri, canta lá, baixeri, andará, baixuri, canta lá, baixararabás. Aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação. Não se aflija, Deus está com você. Muralhas em minha frente não vão me desanimar. A terra que Deus me prometeu, irei conquistar. As fornalhas estão ardendo, querendo me calar. O meu louvor incomodou o inferno, mas não vou recuar. O inimigo até tentou seduzir meu coração. Um banquete para mim no seu reino ofereceu, mas o gesto lá na cruz minha vida conquistou, e nada vai me desviar do caminho. Eu não abro mão da minha salvação. Separei pra Deus minha adoração. Eu não abro mão da minha salvação. Para ir cantar no céu, guardei meu coração. Traidores e prisões não irão impedir o sonho de um fiel Deus realizará. A mocidade desses dias precisamos vigiar pra coroa naquele grande dia poder conquistar. Eu não abro mão da minha salvação. Separei pra Deus minha adoração. Eu não abro mão da minha salvação. Para ir cantar no céu, guardei meu coração. O Senhor é o meu rochedo, a minha força e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, e nele eu confio a minha
Como é bom participar dos cultos no Ministério Vida Nova, principalmente aqui no Centro Familiar. Meu Deus, como Deus age, como Deus opera. Sempre Jesus está fazendo alguma coisa nova, alguma coisa impactante. E eu quero convidar você e a sua família para estar conosco. Venha participar das nossas reuniões, dos nossos cultos, na quarta, na sexta, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Domingo à noite, então, é o culto com a família. É um culto poderoso, é culto de céus abertos, onde a gente vê Deus agindo poderosamente, salvando muitas pessoas, curando, transformando. E eu convido você, venha participar. Olha, quarta-feira agora, nós entramos aí numa campanha poderosa, um milagre em minha casa. E sexta-feira agora então vai ser impactante. É um assunto palpitante, é um assunto onde nós temos um fórum, onde temos uma palestra. Nós vamos falar sobre piercing, sobre tatuagem, sobre música secular, sobre o cristão e o costume. Então venha participar, tá bom? Venha estar conosco, esperamos você. E não venha sozinho, traga um vizinho, traga um parente, traga a família e junto vamos desfrutar da presença de Deus. Eu vou orar por você agora, pedir que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero neste momento pedir que o Senhor venha ajudar, abençoar, motivar, estimular esta pessoa que nos assiste. E esta pessoa nos assiste constantemente, mas ela está precisando do teu socorro, da tua ajuda, do teu toque, do estender das tuas mãos em favor dela. Meu Deus, então peleje por esta vida, traga dias bons, dias melhores. Trabalhe em suas finanças, na sua saúde, no seu lar, na sua família, no seu casamento. Mostre que o Senhor é um Deus bom e misericordioso para com ela. Pai, em nome de Jesus, derrame sobre ela a tua graça. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. É isso aí, até o próximo programa. Esperamos você. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim.
Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Yeah. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Canta! Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fique aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada.